E galera, assim, sinceramente, tá, pessoal? Eu não acho que você precisa pensar muito em relação a quais serão as informações que você vai colocar necessariamente no plano de teste. Calma, não tô falando que você precisa colocar qualquer coisa. O que eu tô querendo dizer é, normalmente as empresas e os times, eles acabam não prestando muita atenção nessa parte de documentação. É muito comum a gente mais falar de documentação do que realmente fazer. Tá? E eu até falo por mim mesmo, às vezes acontece de eu falar mais sobre documentação do que fazer. Porque documentação é algo chato, é algo que toma tempo, documentação é algo que ninguém gosta de fazer. Então, na minha opinião, por isso que eu tô falando, poxa, se você for fazer um plano de teste focando aí, nem que seja no seu épico ou no seu projeto inteiro mesmo, né, o que você quer trazer para aquele time, até porque você não precisa ter só um plano de teste, você pode ter vários planos de teste para vários tipos de contextos e abrangências diferentes. Mas eu acho que se você tiver só esse documento ali, tipo, você fez ele, mesmo que ele não tenha necessariamente tudo que tá, mesmo que seja na ISO facilitada, só dele existir e ter alguma informação já é melhor que nada. Deixar isso claro. Óbvio, ter algo estruturado é muito melhor do que ter algo jogado, né, uma informação jogada ou com pouca informação. Mas é melhor ter pouca informação do que não ter nenhuma. O André, ele falou aqui, Manny, você pode explicar a parte de riscos do plano de teste, tipo, o que seria exatamente um risco nessa questão? Quando a gente está falando de risco sobre um plano de teste, a gente está querendo dizer, basicamente, é que assim, eu não acho que riscos é algo tão necessário assim para ser adicionado, apesar de ser algo que a ISO ela pede, mas é basicamente dizer quais são as possíveis não entregas, né? Então, por exemplo, se nós estamos definindo quais são os riscos, se a gente está definindo qual que é o risco desse plano de teste ele falhar, então o que a gente vai considerar ele como falha, o que pode fazer com que ele falhe, quais tipos de... Às vezes o risco é, poxa, a tecnologia ainda não foi escolhida, não pensamos nela. Então tem vários tipos de informação que você pode pôr ali. Só que, galera, eu quero que vocês entendam uma coisa. Não precisa levar necessariamente essas informações da ISO dentro de software, de teste de software. Não precisa trazer... levar essas informações, esses tópicos que eu trouxe aqui ao ponto da letra, na ponta da letra. Tá sendo... Por exemplo, vamos imaginar riscos. Poxa, sei lá, eu não estou conseguindo imaginar nenhum risco, o projeto ele tá indo como deveria, a gente fez um planejamento legal, eu acho que a gente só precisa implementar mesmo esses testes e essa estratégia aqui para a gente poder trabalhar. Não vejo risco sendo algo necessário, por exemplo. Eu diria que você poderia fazer isso, e eu faço isso, tá? Quando eu estou trabalhando num projeto, atualmente, por exemplo, eu trabalho para 3 times ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que trazer iniciativas, projetos, estratégia para cada um desses times. Como eu tenho que trabalhar para esses 3 times, eu preciso criar planos de teste com frequência, porque eu preciso criar um plano de teste focado na iniciativa que a gente está querendo trazer para aquele time. Então, por exemplo, existe um plano de teste para um projeto novo que a gente está lançando, que ele vai ser uma parte de registro de usuário lá, que a gente está refazendo, né? É um projeto de refatoração aí. A gente está trazendo um projeto, trazendo uma single page application no lugar de uma parte velha lá do sistema. E eu tive que trazer todo o plano de teste para esse projeto em específico, para esse repositório específico. Galera, as informações que eu trouxe lá, na minha opinião, que são as mais importantes, óbvio, quando você fala sobre, você tem que falar sobre o objetivo, óbvio, tem que ter uma descrição breve explicando o que vai acontecer nesse plano de teste, para que ele serve. Aí vai ter o escopo, você vai falar, olha, o que vai ser trabalhado. Então a gente está falando de um sistema que ele faz parte de um todo de um sistema, mas ele é a parte de registro, e ela está sendo trocada, então tem isso na nossa documentação também. Fala sobre equipe. Poxa, eu posso até adicionar informações sobre equipe, só que esse documento, esse plano de teste, por exemplo, ele já vai existir dentro da nossa ferramenta de documentação, que a gente usa no caso Confluence, que é muito padrão, e dentro do Confluence eu tô já debaixo do time que eu tô trazendo esse plano de teste. Então eu nem preciso necessariamente mencionar a equipe, sabe? Por que eu vou ficar trazendo o nome da equipe, sendo que eu sei que todos ali, sendo que eu sei que aquele documento ele tá já dentro de um time? Óbvio, pode ser que eu mencione necessariamente ali só a equipe que vai trabalhar naquela iniciativa, né? Às vezes só um dev vai trabalhar naquela iniciativa, ou só o QA vai trabalhar naquela iniciativa. Mas nesse caso, normalmente, principalmente quando a gente está falando de times ágeis, é muito mais comum que o time trabalhe em conjunto, é muito mais comum que mais de um dev acabe participando desse plano de teste, tá bom? Tudo isso pode influenciar a decisão de você adicionar
ou não um tópico dentro desse plano de teste. Então eu acho que vale muito a pena você simplesmente fazer um documento que tenha as informações, assim, qual que é o objetivo, o escopo, a estratégia de teste que vai ser feita e quanto tempo isso vai tomar. Galera, são 4 informações, são 4, né? Objetivo, escopo, estratégia de teste e estimativa. 4 informações que eu acho que precisa ter em todo o plano de teste, independente de como ele está sendo. Se ele vai ser mais complexo que isso, ou minimamente. Essas são as informações, na minha opinião, obrigatórias, principalmente considerando times ágeis que trabalham com ágil, tá bom? E o Vinícius falou, Manny, para teste de back-end no Postman, como funciona a documentação? E criado teste cases para isso também? Claro que sim, Vinícius, boa pergunta, inclusive. Vamos imaginar que você, como QA, participa de um projeto que ele pode ter o front-end, você tem ali seus testes front-end, mas ele também tem uma API que você pode fazer os testes, né, focados aí na API utilizando o Postman. A graça do Postman é que ele também funciona como uma forma de documentação. Por quê, tá? E bem legal isso. O Postman, quando você faz os testes automatizados focados naqueles testes de API, você vai ter que mapear qual que é o endpoint, você vai ter que mapear qual que se é um post, se é um get, né, no caso do CRUD ali da API. Você vai ter que mapear todas essas informações, os seus testes. Provavelmente, né, se você já tiver testes ali no Postman sendo preparados ou até mesmo automatizados, você vai testar para ver se o get está funcionando, se o post está funcionando, se ele está retornando as mensagens de erro, né, se as mensagens de erro estão voltando como esperado. Você também pode verificar se os status estão corretos também. E se, por exemplo, né, em qual momento, em qual caso de teste, por exemplo, se eu enviar o meu usuário e senha corretos, eu consigo receber o token de volta? Isso é um teste. E aí você vai criando os casos de teste pensando na API também. Lembrando, tá? Falando aqui sobre o plano de teste relacionado à API. Você pode fazer um plano de teste que seja só focado na API, isso vai depender do tamanho do projeto que você quer trazer, né? Pode ser um plano de teste focado só para um projeto com API, e pode ser um plano de teste focando, por exemplo, num projeto que é API e front-end ao mesmo tempo, tá? E aí ter tanto a automação quanto a documentação da parte de API versus a parte de front-end aí pelo time de teste. Pelo time de QA, né, no caso. Faz sentido, Vinícius? Eu consegui responder sua pergunta?